Durante uma experiência em um laboratório de física, um balão desses usados em festa de aniversário, desses aqui, cheio de ar de massa total 1 grama, carregado eletricamente com carga aqui negativa, flutua estaticamente numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Então, o campo elétrico vai estar apontando para baixo. Desprezando-se o empuxo sobre o balão, ou seja, fingindo que não existe ar ali, e considerando a aceleração gravitacional local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o valor do campo elétrico 50 Newton por Coulomb, ele quer saber o valor da carga do balão. O que a gente precisa pensar? A parte importante aí é que o balão flutua estaticamente. O que significa o balão flutuar? Aqui está o nosso balão, belíssimo. Ele tem carga negativa e ele flutua estaticamente. Como é que é possível um balão flutuar estaticamente? Como é que ele vai ficar flutuando? Do nada, gente. Uma coisa só flutua se quem puxa para cima é igual a quem puxa ele para baixo. Aí ele flutua. Então tem alguém que puxa ele para cima e alguém que puxa ele para baixo. Concordam comigo? Quem puxa ele para cima e quem puxa ele para baixo? Para baixo eu sei que é o peso. Se ele tem carga elétrica, só sobrou uma opção para quem vai puxar ele para cima. A força elétrica, exatamente. Então vamos lá. A gente sabe que a força resultante sobre ele vai ser 0. A gente tem um campo elétrico apontando para baixo, só que a carga do balão é negativa. Se a carga dele é negativa, isso significa que a força e o campo vão ter sentidos opostos. Então, se o campo está para baixo, a força vai estar para cima. A força elétrica, exatamente. E a gravidade para baixo, então o peso vai ser para baixo. E aí as informações que ele deu foram a massa de 1 grama, a gravidade, o campo elétrico e ele quer a carga. Aí sim, ó, a gente tem peso para baixo e força elétrica para cima. Se a força resultante é 0, eu sei que o peso vai ser igual à força elétrica. O peso é mg, mas a massa precisa estar em quilogramas. Então eu já transformei aqui de grama para quilograma, é só dividir por 1000. Eu pus em potência porque fica mais fácil de a gente trabalhar depois. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Ok. Se a força resultante é 0, então peso igual a força elétrica. Se o peso é igual a força elétrica, mg é igual a Q vezes E. Por que eu usei Q vezes E e não aquela outra K, que é Q por D quadrado? Porque eu não sei quem está gerando esse campo, e ele já deu pra gente o valor do campo. Então, no fundo, é a mesma fórmula, só que em vez de deixar K Qzão sobre D quadrado, eu tirei ele, coloquei o E no lugar, porque isso é a fórmula do campo, e aí eu deixei o outro Qzinho que sobrou ali multiplicando, é a mesma fórmula. Aí vou substituir os valores, 1 vezes 10 elevado a menos 3, gravidade 10, que é o que a gente quer saber, e o campo elétrico é 50. Aí eu posso cortar o 0 do 50 com o 0 do 10. Vou passar o 5 dividindo. 5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 0, né? 1 dividido por 5 é 0,2. E 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a 0 é a mesma coisa que a gente subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 3 menos 0, que não muda nada. Então vai ficar 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Coulomb, né? Isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 4. Se eu andar uma casa com a vírgula para a direita, vai diminuir 1 na potência. Aí já era menos 3, vai ficar menos 4. Tá. Mas não tem essa resposta, né? Então a gente vai ter que pensar nesses prefixos aí que tem nas respostas. Tem mili e tem micro. Vocês lembram o que significa cada um deles? Se a gente quiser pensar, ó, 10 elevado a menos 3 é mili. Então poderia ser 0,2 milicoulomb. Também não tem, tem só 2 milicoulomb. E se fosse micro? Para ficar micro, a gente tem que ter uma potência de 10 elevado a menos 6. Então, a gente vai ter que pensar 200 vezes 10 elevado a menos 6. Porque se eu quero diminuir mais 2, eu tenho que andar mais 2 com a vírgula para a direita. Então, vai ficar 200 microcoulomb. E aí, sim, a gente tem a resposta, que é a letra A. Certo?